1999, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos da América publicou uma lista das 10 atividades que tiveram maior impacto na melhoria de saúde dos americanos. Em primeiro lugar, disparado, vieram as vacinas. Nós sabemos que as vacinas vieram mudar a face da Terra. Tem algumas estatísticas que dizem que nos últimos 2 séculos, as vacinas isoladamente aumentaram em mais de 30 anos a longevidade do ser humano. Nós temos muitos exemplos nesse sentido. Por exemplo, a varíola, primeira doença erradicada da face da Terra através das imunizações, mas mais próximo ainda da gente, sarampo, pólio, doenças que até algumas décadas atrás eram muito frequentes no nosso meio. Hoje os médicos jovens, por exemplo, só conhecem sarampo quando tem a chance de ver um ou outro caso importado. A pólio já não existe mais entre nós. Então, os êxitos da vacinação são tão óbvios que a gente pode dizer que a vacina é um pouco vítima do próprio sucesso, já que as pessoas esquecem da importância das doenças que são prevenidas e passam a se preocupar muito mais com os efeitos colaterais, os eventos adversos pós-vacinação. E existem grupos que são contrários ao uso de vacinas. Grupos na área médica, grupos religiosos, grupos filosóficos. Então, exemplificando, é comum encontrarmos pessoas contrárias às imunizações entre os homeopatas, entre os antroposóficos, em certos grupos religiosos. E aí vem a discussão. Deve-se tornar a vacinação obrigatória? Nós sabemos que quando esses indivíduos deixam de se vacinar e adquirem a doença, o reflexo desse ato é sobre toda a comunidade, não somente sobre aquelas pessoas que recusaram a vacinação. Então, alguns países têm obrigatoriedade para as vacinações básicas do seu sistema de saúde. No entanto, na maior parte desses países existe a possibilidade de isenção vacinal decorrente, então, de uma justificativa religiosa, filosófica e assim por diante. Esses números são pequenos. Por exemplo, numa estatística americana de Massachusetts, somente 0,66% da população usa esse tipo de isenção. Mas nós vimos, por exemplo, recentemente um surto de sarampo em São Paulo, em que nós tivemos numerosos casos, vários dos quais eram devidos à recusa de vacinação por motivos filosóficos numa escola em que os pais tinham esse tipo de orientação. Muito bem, então discute-se se deve se tornar a vacinação obrigatória e essa discussão começa a ser levantada entre nós. Se nós analisarmos a experiência histórica, a resposta provavelmente, a não ser em circunstâncias especiais de surtos, de epidemias, a resposta provavelmente é não. Nós temos exemplos da Inglaterra, no final do século XIX, em que a vacina da varíola deixou de ser obrigatória e o número de vacinados aumentou depois disso. Mais de um século depois, nós temos um exemplo agora, recente, da Itália. Em 2008, a região do Vêneto deixou de considerar obrigatórias as 4 vacinas que são obrigatórias em todo o resto do país. E não houve nenhuma diminuição no número de vacinados decorrente dessa falta de obrigatoriedade. Então, em que campo que deve se travar a luta para que os índices de vacinação sejam os mais altos possíveis em todos os países do mundo? Eu acho que hoje em dia a resposta é no campo da informação. Nós sabemos que cerca de 50% das pessoas procuram informações de saúde na internet. E se nós procurarmos o número de sites na internet que são contrários às vacinas, eles superam em muito o número de sites que são favoráveis às vacinas. E esses sites contrários, que são cerca de 70% dos sites que lidam com vacinas, trazem informações as mais disparatadas possíveis. Algumas com erros científicos, outras com, podemos dizer, até ficção científica. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos contrabalançar isso com o maior empenho possível dos governos,
das sociedades científicas, dos indivíduos preocupados em divulgar a importância das vacinações, para que nós não tenhamos um retrocesso num campo em que retrocessos não devem ser permitidos, já que as vacinas seguramente são o maior presente que a medicina ofereceu até hoje à humanidade.